E a pergunta que a gente recebeu lá no nosso Instagram hoje foi do Camilo e ele fez o seguinte questionamento: podemos afirmar que o momento de Auren para o novo investidor já passou? Excelente pergunta, gostei realmente do que você está trazendo aqui de comparativos. Ano passado talvez tenha sido um momento muito mais interessante do que o ano de 2024, mas até o final do vídeo vou trazer para vocês todos os argumentos. Me acompanhe até o final que você vai entender qual que é o nosso racional em relação a Auren para 2024. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai discutir um pouquinho de uma das empresas que eu tenho na minha carteira enquanto investidor, pessoa física, que está passando por grandes transformações que foram muito comentadas esse ano e também nos últimos 2 anos. Eu estou falando de um evento não recorrente, que foi a indenização em relação à usina Três Irmãos, e também todo esse processo de negociação com a AES Brasil, uma outra gigantesca geradora de energia do nosso país. Para isso, vamos recorrer ao nosso site de RI. Mantendo a nossa transparência e ensinando vocês a ficarem um pouco mais confortáveis com o site de RI, a gente sempre vai fazer aqui o passo a passo. Então, para quem já sabe, não tem problema, está apenas revisando. Para quem ainda não está muito acostumado, aproveita e depois tenta fazer você sozinho, mexendo no seu celular ou no seu computador. Entra no site de RI da Auren, e é muito simples, né? Coloca lá no Google RI espaço Auren, já vai cair nesse site. E aí a gente vai ter que clicar em comunicados. Você vai em arquivo CVM, comunicados, avisos e fatos relevantes. Coloque o ano de 2023, tá? Eu coloquei aqui, geralmente ele começa já com o ano atual, bonitinho, coloque o ano de 2023. Desce tudo, vai até ali avisos aos acionistas. A Auren, ela coloca aqui todos os seus avisos de dividendos. Às vezes ela pode fazer uma outra emissão de documentação, de documento público, em fatos relevantes, também citando os dividendos. Mas de maneira organizada e segmentada, sempre vai estar aqui avisos aos acionistas. Vamos lá. Quando você clica nesse daqui, de dividendos extraordinários e de dividendos, do dia 28/4 e do dia 21/11, a gente vai ter acesso a esses documentos. Não precisa se preocupar, tá, em ler tudo isso aqui, porque isso aqui é uma leitura que você vai fazer depois, mas aqui nós temos a distribuição de 1,50. E o pagamento ele vai ser feito, ou ele foi feito, melhor dizendo, ali a partir do dia 19 de dezembro. Esses são os dividendos extraordinários, tá? Para quem já estava acostumado com a empresa, ficou muito feliz, porque em outro pagamento de dividendos, agora também no valor de 1,50 aqui, ele foi feito no dia 15 de maio. Então, olha que maravilha. O cidadão que, vamos supor aqui, comprou ações da Auren no início de 2023. Ele recebeu no dia 15 de maio 1,50 e depois, no dia 19 de dezembro, já praticamente no finalzinho do ano, mais 1,50. R$3 de dividendos extraordinários, tá? Todo esse movimento não é comum da empresa. Entenda que esse movimento ele foi muito relacionado à usina Três Irmãos. É um processo à parte. Se algum dia vocês quiserem que eu faça um vídeo especificamente falando sobre esse fato, deixa aqui nos nossos comentários. De todo modo, então a gente já teve uma boa remuneração. Maravilha. Mas vamos ver como é que ela fechou o ano de 2023? Volta lá para o site principal, vai em informações financeiras, central de resultados, coloca o ano de 2023 e a gente abriu aqui o arquivo de apresentação de resultados do quarto trimestre de 2023. Não precisamos ler todo esse documento, mas eu queria mostrar um ponto importante aqui. Na página 18 da apresentação de resultados, você tem acesso à dívida líquida e alavancagem da empresa, e também cronograma de amortização e outras questões mais. O foco é que, mesmo após toda aquela distribuição volumosa de dividendos, nós fechamos o ano com uma alavancagem de 1,8 vezes. Bruno, o que isso significa? Isoladamente, nada. Esqueça, pelo amor de Deus, desse papo de você ficar olhando, eu só invisto em empresa com alavancagem abaixo de 4 vezes. Porque eu só invisto em empresa com o ROIC acima de 15%. Esses indicadores te ajudam, tá? Mas, e se porventura ela tiver acabado de passar por uma grande transformação que pontualmente tira esses filtros? Ela fica fora desses valores interessantes. Então, antes de você olhar número, você tem que entender o negócio. E eu vou sempre encher o saco de vocês para que vocês foquem menos nos números, não os ignorem jamais,
mas foque cada vez mais na questão contextual, né? Qual que é o momento da empresa. De todo modo, essa alavancagem de 1,8 vezes para o setor de geração é considerado muito, mas muito baixo. Tudo bem? Então, a gente entende que ele estava até, forçando um pouquinho a barra aqui, não tão eficiente do ponto de vista de estrutura de capital, mas certamente isso tem muito em função do seu caixa, do quanto que ela tinha de dinheiro naquele momento. Ótimo. Então, esse é o contexto. E eu não gosto de falar de preço, mas só para a gente entender aqui, fazer a nossa conta, esse gráfico, esse site aqui é o Coifin, tá? Ele é de graça, vocês podem ter acesso. É bem tranquilo, eu uso bastante, já tem alguns anos e sempre me atendeu super bem. Eu vou evitar usar a cotação do Google, que por mais que seja prático, né, só clicar lá, escrever e tá tudo certo, mas eu gosto de olhar os gráficos com ajuste de dividendos e também sem ajustes de dividendos. Essa é uma vantagem que eu tenho aqui no Coifin. De todo modo, eu estou olhando aqui os valores nominais, ou seja, não estou considerando o dividendo, já que foi todo recebido pelo acionista. E veja que ao longo desse ano de 23, nós tivemos valores ali na casa de 15,80, depois nós tivemos na casa de 13,10 e por aí vai. Agora no olhômetro, tá? Não precisamos ser tão exatos aqui. Mais ou menos nessa linha que você diria que seria a média, a cotação média do ano? Eu julgo aqui que sim. Talvez um pouco para baixo, não sei. Mas entre 14 e 14,20. Vamos colocar 14,20, tá? A cotação média desse ano foi de R$ 14,20. E eu falei para vocês que em 2023 nós tivemos R$ 3,00 de dividendos. Fazendo uma continha super rápida aqui, vamos olhar. R$ 3,00 dividido por 14,20 vezes 100 dá um yield naquele ano de 21%. Bruno, completamente fora da realidade, exatamente por conta do evento não recorrente. Agora, olha o adicional de quem está aqui com a gente. Se você conseguiu comprar essa ação em 2023 e você conseguiu ser remunerado em 21% do seu capital investido, 21% de yield, vamos supor que você preconize apenas e exclusivamente a meta mínima de 7% de yield. Alguns gostam de 6, outros gostam de 8, alguns só investem quando está acima de 10. Enfim, não tem problema, você ajusta, a carteira é sua trajetória. Eu vou colocar como exemplo 7. Eu posso falar que 21% pago em 2023, na média, é a mesma coisa que 7% pagos em 23, 24 e 25? Faz sentido matematicamente. Preservando algumas questões ali que a gente está falando de inflação, tal, algum reajuste talvez que possa acontecer, mas numericamente eu estou satisfeito com essa aproximação, tá? Você recebeu 21% numa porrada só. Maravilha, ótimo. Então a sua margem de segurança ela está muito robusta, ao ponto de que ao longo de 24 e 25 você não precisa receber nada, que ainda assim você estará dentro da sua meta mínima de 7% ao ano. Pegou esse pulo do gato? Ele é muito importante, tá? Agora, quando a gente pensa no ano de 2024, que foi justamente a pergunta do Camilo em relação à questão do momento, será que o momento já passou para entrar em Auren? 2024 foi um ano, tem sido, melhor dizendo, um ano completamente diferente do que aconteceu em 2023. Vamos dar uma olhadinha de novo no site de RI e acompanhar essas mudanças para que vocês percebam de uma vez por todas que empresas são organismos vivos e, portanto, elas mudam relativamente rápido. Entrando aqui no site da Auren, você vai de novo ali em Arquivos CVM, Comunicados, Avisos e Fatos Relevantes, já vai estar selecionado 2024, e lembra que eu falei para vocês, no aviso aos acionistas, ele sempre vai deixar ali a distribuição de dividendos. No dia 7/2, fomos agraciados com uma distribuição de dividendos de reserva de lucros, não está relacionado ao operacional, tá? Daquele ano, pelo menos, de 40 centavos por ação. Lembra aquela nossa premissa de não receber nada em 2024 e 2025? Já foi superada e a nossa gordura aumentou um pouquinho mais. Então você já teve, além dos R$3 do ano passado, esse ano 40 centavos. Maravilha! E aí tem um outro dado fundamental para a gente conversar aqui, que foi em relação à união, né, à aquisição das ações da AS Brasil. Está todo mundo falando, o processo ainda está em andamento, mas vamos olhar os dados originais, verídicos,
confirmados pela CVM. Site do RI, aí você vai em informações financeiras, apresentações. E ali a gente vai passar rapidamente, muito rápido, no dia 15/5/2024, apresentação combinação de negócios Auren AS Brasil. O documento ele tem 19 páginas, mas eu vou direto, de maneira bem cirúrgica, para você não perder muito tempo. A gente vai em alguns pontos que eu considero cruciais para o nosso racional aqui de hoje. Na página 7, você percebe que ali nos méritos da transação, está ali no nosso título, qual que é o quinto item da empresa? Capacidade de geração de caixa expressiva, considerando nas duas, né, a Auren e a AS Brasil juntas, com rápida desalavancagem. Como a AS Brasil estava muito alavancada e a Auren estava pouco alavancada, na média a gente consegue mais ou menos prever qual que vai ser a alavancagem desses dois negócios juntos. Eu vou até mostrar para vocês, mas eles colocaram aqui que vai ter uma rápida desalavancagem. Perfeito. Além disso, será combinado com um pagamento recorrente de dividendos. E aqui eu vou colocar minha margem de segurança pensando em conservadorismo. Eles não têm uma política de dividendos à parte, eles seguem a lei das ACAs ainda, então a gente pressupõe ali 25% do lucro líquido ajustado. É o mínimo que eles têm que fazer, então isso vai continuar. Não é o que eu gostaria e provavelmente não é o que você vai ficar satisfeito, mas eles vão pagar. Lembra que naquela nossa premissa lá de 2023, a gente estava considerando que para 24 e 25 não teria nenhum dividendo? Já temos aqui anunciado que eles vão manter esse compromisso. E um outro dado fundamental, sem a necessidade de equity follow-on. Traduzindo para o português bem fácil, eles não vão recorrer ao mercado, emitindo novas ações, diluindo você acionista, para que eles consigam mais dinheiro para financiar a sua estrutura de capital, os seus projetos e tudo mais. Então eles não farão subscrição, pelo menos com esse intuito aqui de reduzir a alavancagem. Confiar em pessoas é a mesma coisa que investir em empresas. A gente fala isso aqui recorrentemente. Bruno, qual é a certeza disso? Nenhuma. Nenhuma, tá? Mas a gente prefere acreditar que eles vão continuar com a mesma transparência e competência que eles tiveram até então nessa companhia. E olha que a gente está falando de controladores fenomenais. Fundo de pensão canadense, que preconiza no seu portfólio global, eles investem no mundo inteiro, tá? Incluindo o Brasil. Um dividend yield de 10%, isso muito nos agrada. E eles também têm como outros controladores ali a Votorantim, que é um grupo fenomenal, um grupo empresarial no Brasil com uma vasta experiência de enormes êxitos. Um ou outro negócio está capengando, mas isso é normal. A grande média dos negócios estão muito bem e obrigado. Outro dado aqui importante, já na página 14, é que ele fala o seguinte: a geração de caixa por EBITDA ajustado, isso aqui seria uma forma, tá, da gente tentar entender na redução da alavancagem. Tudo bem? Vai ser de 0,5 vezes por ano. O que isso significa? Que basicamente a alavancagem em conjunto dos negócios, e isso está aqui na última linha, 4,9 vezes, é algo aproximado, tá? Eles vão conseguir reduzir mais ou menos, tá, pessoal? 0,5 vezes por ano. Então, 2024 fecha com 4,9. 2025 fecha com 4,4. 2026, 3,9. 2027, 3,5. Que é a alavancagem que eles consideram ótima, entre 3 vezes e 3,5. Então, em 2027, não é isso? A gente vai conseguir voltar para a alavancagem dita adequada para esse novo grande negócio, considerando esse ajuste aqui. Não é em linha reta, tem alguns ajustes importantes para fazer nessa conta, mas é mais ou menos aí uma boa ideia para você conseguir entender o que vai acontecer daqui para frente. Tudo bem? Só que isso daqui, de novo, é uma projeção. Nós estamos saindo de uma ordem de 1,8 vezes de alavancagem para futuramente, muito em breve, possivelmente em outubro, uma alavancagem de 4,9 vezes. É um aumento expressivo. Outro dado importante, existe aqui na página 15, qual que vai ser a negociação proposta para os acionistas de AS Brasil. Se você tem ações da AS Brasil, você vai poder escolher em um determinado momento 3 opções. Ou receber tudo em dinheiro das suas ações da AS Brasil que vão deixar de existir, ou você vai poder fazer um mix, uma mistura entre um pouco de ação e um pouco de dinheiro. Na opção 1, você vai receber
10% dessa conversão aí, dessa eliminação das suas ações da AS Brasil, você vai ter 10% em dinheiro sendo depositado na sua conta da corretora e vai ficar com o valor equivalente a 90% em ações da Auren. Deu para entender? Ótimo. Ou você pode fazer metade do dinheiro total do seu patrimônio alocado em AS Brasil, com alguns ajustes, você vai receber em dinheiro e a outra metade você vai receber em ações. Conversões, valores, ajustes inflacionários que eles vão existir ao longo desse período todo, isso aí eu deixo para um vídeo mais específico. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário para a gente pelo menos deixar registrado todo esse transcorrer de uma negociação de uma empresa adquirindo outra através das suas ações. A gente consegue fazer um vídeo extremamente técnico, mas eu acho que é legal para a nossa história enquanto acionista, né? Então saibam que você fala assim, poxa, Bruno, mas da onde que vem essas ações? Porque se o cidadão que investe em AS Brasil, ele vai ter ações de Auren nessa negociação, quem que vai dar essas ações? Da onde que elas vêm? E aí vem um detalhe que você tem que ficar atento sempre. Na última página, depois dos agradecimentos, no rodapé praticamente, tem uma informação fundamental. Item 4, ou aqui o passo 4. A Auren incorpora a New Company, não esquenta com isso que eu vou explicar, emitindo as ações ordinárias da Auren aos acionistas de AS Brasil. Então vamos traduzir. A Auren vai emitir ações da própria Auren e vai entregar aos acionistas da AS Brasil. Olha que loucura, tá? Então a gente vai ter um aumento da nossa base acionária. Ponto. E eu vou até colocar aqui, ó, na página inicial, você pode vir em SG Estrutura Acionária. Olha só que curioso, hoje nós temos, eu adorava isso aqui, nós tínhamos 1 bilhão de ações. Então era fácil de você fazer as contas de dividendo por ação, lucro por ação, etc. Mas esse número vai aumentar com essa negociação. Que a depender da quantidade de pessoas que são acionistas de AS Brasil e que vão topar se tornar acionista de Auren, a gente vai ter uma emissão, não sabemos quanto, tá? Isso aí nem eles sabem, para ser bem sincero. Nós teremos um aumento dessa base acionária. Bruno, pode ir para 2 bilhões? Potencialmente, não sei. 1,5? 1,1? 1,3? Não sei, cara, não sei. Não quero me preocupar com isso. Não quero ficar sabendo qual que é o valor máximo, nem o mínimo. Eu quero ter esse dado oficial. Na hora que eu tiver, eu faço conta. Ficar tentando futurologia aqui não é com a gente, né? Então, qual que vai ser a história, tá? O grande ponto aqui é o seguinte. A Auren, ela vai se juntar momentaneamente e criando uma nova companhia, New Company, e os acionistas de AS Brasil também vão se juntar momentaneamente nisso. E essa nova companhia, ela vai ser incorporada pela Auren. É um jogo aqui, eu não vou entrar muito nos detalhes, tá? Em linhas gerais mais técnicas, mas é uma forma, digamos, jogando dentro das 4 linhas, né, das leis brasileiras, mas evitando uma série de custos e outras obrigações que estão dentro dos nossos regulamentos da CVM. Tá tudo lícito, tudo correto, mas o fato é que as ações da AS Brasil ou serão convertidas em dinheiro, e isso vai sair do caixa da Auren, ou serão convertidas em ações, novas ações que serão emitidas pela Auren. Então, fiquem atentos com isso. Diante de toda essa conclusão, o que a gente pode falar para o nosso amigo Camilo? A minha conclusão desse vídeo foi basicamente a seguinte. Eu acho que o cara que investiu em 2023, desde o início do ano passado, ele fez uma movimentação muito estratégica. Foi feliz nas suas decisões, não tinha como prever nada disso que aconteceu agora, que está acontecendo, mas ele está colhendo bons frutos. Eu acho que a margem de segurança para ele é super tranquila e provavelmente, eu imagino que ele não vai vender essas ações. Eu acho, tá? Talvez uma manutenção ou até uma eventual compra, se ele quiser, não sei. Mas foi um bom movimento, ponto final. Agora, para 2024, você tem várias questões mais nebulosas, né? A gente não sabe efetivamente qual que vai ser a alavancagem final da empresa, porque pode sair mais dinheiro ou pode ter mais conversão de ações. A gente não sabe, portanto, também quanto que vai ser a nova base acionária, e isso é importante. A gente não sabe como é que vai ser o transcorrer das próximas etapas. Nós sabemos aqui que provavelmente vai ser aprovado, né? Salvo engano, em maio foi anunciado, e em junho tinha aprovação regulatória do CAD e da ANEEL, que já foram liberadas.
Agora, em agosto, nós teremos a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, e aí depois, em setembro, os acionistas de AS Brasil poderão escolher naquelas 3 opções que eu citei para vocês, né? 10% em dinheiro, 90% em ações, 50% em ações em dinheiro e 100% em dinheiro. Tem que ajustar a inflação daquele valor que foi proposto de 11 qualquer coisa, e em outubro a gente vai finalizar todo esse processo. Então, somente a partir de outubro, eu sei que é quase final do ano, que eu vou me propor a voltar a estudar Auren no quesito novo preço dessa empresa. A gente vai acompanhar o balanço trimestral com certeza absoluta, mas ainda a definição de preço para novos aportes vai ficar um pouco nebuloso. Eu não me proponho a tentar adivinhar o futuro, nunca me propus a isso. A gente quer lidar com informações saudáveis, informações validadas, para que a gente tome uma decisão mais assertiva ou pelo menos com um custo psicológico menor. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.